Capítulo 261. Lembranças de uma noite. Em 1938, no dia 9 de novembro, ocorreu na Alemanha a chamada Noite dos Cristais. Uma ação organizada pelo já vigente governo nazista, sob a justificativa de ser uma resposta ao assassinato do secretário da Embaixada Alemã em Paris, Ernst von Hatt, por um jovem judeu polonês, Herzl Greenspan, 2 dias atrás. O diplomata foi morto aos 29 anos, com 5 tiros, em seu gabinete na sede da representação germânica. Balas no braço, estômago e pâncreas. Entendemos o desafio e o aceitamos, disse o ministro das Relações Exteriores da época, no funeral de Hatt, com honras e ramos. Eles dispararam o primeiro tiro. Usou a propaganda antissemita, guiada por Goebbels e Hitler, para iniciar o judaico martírio. O nome daquele pogrom fazia menção aos cacos de vidros que se espalharam pelas calçadas após a destruição das vidraças dos judeus. Pessoas comuns que viviam no país temendo deportações sem maiores explicações, para fronteiras como a polonesa, a exemplo do que, com os pais do jovem Greenspan, aconteceu. O gatilho simbólico para perseguição, violência e campos de concentração. Planos de expulsão, passando à execução. 7 anos mais tarde deste episódio estupim de guerra, de presente, um marcante capítulo o futuro traz. Em 10 de dezembro de 1945, na Noruega, são laureadas 2 figuras com o Nobel da Paz. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, pelo trabalho em prol da humanidade em 1944, e Cordell Hull, um político americano na atual temporada, como um dos fundadores das Nações Unidas. Era a volta do pulsar à ativa, no fim daquele ano em que no dia 19, Ernesto chegava aos 27 de vida. Capítulo 262. Enfim, os fins. A Segunda Guerra Mundial acabou com a vitória dos aliados, em 1945, após os Estados Unidos lançarem 2 bombas atômicas de força equivalente a mais de 20.000 toneladas de TNT sobre o Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Os folhetos estavam certos, e o calendário reforçava a fama do 8º mês do ano ser macabro, com a morte vinda do céu num incalculável desastre humano e ambiental nos ataques, alterando consideravelmente a direção política e social internacional. Em 8 de agosto, a Carta das Nações Unidas é validada no Senado dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que a União Soviética manifesta formalmente guerra contra o país oriental dizimado, fazendo emergir 2 superpotências, a revelar que encerrar assim um conflito, pode começar um novo, do mesmo tipo. Paz, à custa de horror. E um marinheiro luso-americano beija uma assistente de dentista austríaca e judia, na Times Square, aos olhos atentos de Alfred Eisenstedt, que clica o furor. O retrato do dia da vitória, 14/8, em opostos perfeitos, distantes da dor, e perto do amor, mesmo em pouca cor. Todos parecem iguais no quarteirão do mundo. Enquanto no lado contrário, em 15 de agosto, os japoneses se rendem publicamente, via um impacto profundo. Após refletir sobre os rumos e condições em nosso império, decidimos lançar mão de uma medida extraordinária para resolver a atual situação. Era a voz do imperador no rádio, pela primeira vez na história, e espanto da geral população. Setembro entra, e o dia 2, marca o fim oficial. Até que na data de 25/9, o partido nazista que apresentou ao mundo a desumana palavra Holocausto, na Alemanha é declarado ilegal. Capítulo 263. A bordo do amanhã. Quem dera la vie en rose, fosse a nossa existência. Como a canção de Edith Piaf, batizada com o nome de uma enfermeira da Primeira Guerra, morta por ajudar soldados franceses a fugir dos alemães, e sobrenome de um pardal parisiense em referência. Mas há espinhos a nos testar a resiliência. Ainda que Pauline e Ernesto não tenham cruzado pessoalmente com Hitler, não houve livramento de sofrimento. Em maio de 1946, a jovem teve a prova do irmão estar morto. A notícia veio da mãe, que com o pai seguindo informações, foram a Isère reconhecer o corpo. Jorge, de fato, vítima da emboscada. Exumado e enterrado por camaradas, sua bicicleta com ideais no alforge, ainda resiste estacionada.
Ao menos, a agonia da dúvida era encerrada, até um novo drama ser anunciado. Setembro. Um ano de conflito acabado, crianças, praça, brincadeira. Uma granada não detonada, achada e jogada na fogueira. Explosão e corrida ao hospital, em vão. A moça perdia outro irmão. Henri. Aqueles que passam por nós, não vão sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Alento nas palavras de O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Eco sobre a rocha de Toulon, vendo pássaros voando. Novembro. O pombo de Aidjo ganha a medalha Dickin pela bravura na guerra, ao voltar para casa, enquanto Ernesto espera a sua vez, com o nome de Madame Jordana em suas orações pela salvação, colocando. Até que em 24 de julho de 1951, o casal é visto pela última vez, entrando no navio. Há uma criança nos braços, indo para um lugar que nunca viu. Indicando que, do jeito que uma estranha senhora que cruzou o caminho, um dia previu, por uma rota além mar, a vida seguiu. Capítulo 264. Planeta Terra, Planeta Guerra. De 1939 a 1945, o mundo viveu um dos piores períodos da história. Onde o medo corria nas veias, e o extermínio de mais de 6 milhões de judeus entrou na memória. Os inimigos eram declarados. Fanatismo, extremismo e obsessão era a munição das tropas, nos inúmeros arsenais usados. Os dias rastejavam nos campos de batalha da contenda mais lembrada, e voavam quando afortunados soldados voltavam para casa. Atormentados pelos sons que ouviram na caótica eclosão. Picos de drogas para aguentar a pressão. Que veio crescendo ao longo dos anos, levando à falta de compaixão. Uma fase de amplo terror, num espaço carente de senso de amor. Lágrimas nos olhos dos nobres que lutaram por seu país, com sentimento de fraternidade correspondido. Filhos de terras como a França, que para muitos em muitos âmbitos, sempre foi modelo. Mesmo carregando pesos de conflitos históricos na trajetória, ao ver no espelho. Marcas do passado se acumulando em angústias, transbordando quando adultas. Graças à mãe das barbáries, gerando ecos de resistência, moldando a cultura. Os efeitos de algo assim, não acabam em julgamentos como os de Nuremberg. As consequências são irreparáveis, e nada breves. Duram para sempre em corações e mentes, transformando as vidas dos envolvidos. No fundo, não vale o preço, enlouquece os homens, empobrece o solo, e todo bem-estar suprimido não é devolvido. O verdadeiro dia D, talvez seja quando não houver mais guerra. Talvez, neste dia, não estejamos mais na Terra. E então, não haverá nada. E o termo será apenas uma página virada. Em memória de Pauline Maraninck e Ernesto Sevo.